Olá para você, eu sou Larissa. Eu sou Ludmila. Esse é o Prós em Família do nosso gabinete. E a Gabi tá por aqui. Eu tô filmando. Bem-vindas. Bom, a gente tá falando do Rogers, né? Na sequência do que a Gabi tem trazido. Então a gente quer fazer um recorte, um desdobramento aí, pensando em como é que a gente traria o Rogers para a adolescência, para a clínica com adolescência, para os atendimentos com adolescência. Então, um dos conceitos muito centrais na obra do Rogers é o conceito de empatia, né, Ludmila? E daí a gente pensa assim, o que é a empatia? A empatia é a possibilidade de você se colocar no lugar do outro. E qual é a dificuldade disso para o adolescente? Eu acho que a grande questão quando a gente pensa na clínica para o adolescente é realmente a distância temporal que separa o terapeuta do adolescente. Né? Então, muitas vezes, as colocações do adolescente podem parecer bobas, né? Sim. Porque a gente, ainda que você esteja lá para isso, é difícil realmente, na prática, exercer empatia, se colocar no lugar do outro, ou pelo menos é algo que precisa ser trabalhado, né? Então eu acho que é o olhar que precisa mudar para a gente poder entender não só o terapeuta como adolescente, mas o contrário também, né, Larissa? O ensinar, conduzir o adolescente a exercer empatia também, acho que esse é o desafio. Isso, porque nesse momento, vamos lembrar que do ponto de vista neuroquímico, também tem uma condução do adolescente para um certo autocentramento. Então, ele já é capaz de fazer juízos de valor, abstrações, essa moralidade começa a ficar desenvolvida, mas há uma certa dificuldade nesse processo de se colocar no lugar do outro. Então, o terapeuta também pode trazer o adolescente para um movimento empático. E ele que atende, seja ele psicopedagogo, seja ele psicólogo, ele precisa pensar em como ele que atende, está construindo essa relação empática com o adolescente, porque muitas vezes tem essa dificuldade mesmo de entender a demanda. E eu acho que a grande questão aí que precisa ser pensada é aquilo que o adolescente apresenta, né, como demanda, independente da origem. Como que a gente vai conseguir situar esse adolescente num determinado lugar, num contexto onde ele se reconhece e reconhece o outro? Eu acho que aí a gente já falou em outros momentos sobre as ferramentas que podem ser utilizadas, né, tecnológicas ou não, para poder trazer esse adolescente para perto, mas eu acho que sempre ponderar bastante de como a gente está enxergando a demanda do adolescente, né? Esse é um trabalho, um exercício constante para o terapeuta, para quem atende o adolescente, olhar para si em relação ao outro, e esse outro sendo o adolescente. A clínica para adolescentes não é só você ter uma disponibilidade, você também entender linguagem, você entender simbolismos. E aí escutar o que o adolescente escuta, ver o que o adolescente está vendo para poder conseguir falar disso num lugar, né, igual, e não num lugar distante, como quem emite um julgamento. E eu acho que uma outra coisa que o Rogers fala na sua obra também é sobre a importância de se ouvir, né? E então propor esse exercício com o adolescente também. Ajudar o adolescente a se ouvir, né? Porque essa ideia de ressonância que permeia a obra do Rogers, ela pode ser utilizada ali quando o adolescente está falando. Às vezes a demanda dele é protagonista para ele, é importantíssima. Então, fazer o adolescente escutar aquilo que ele mesmo está dizendo para que ele module, né, o significado social, o significado coletivo, o significado que a demanda tem para o outro quando ele coloca essa demanda. Não é só uma questão de colocar para fora, né, o que ele está sentindo, mas ao fazer isso, exatamente, exercitar a reflexão, a possibilidade de construir novos caminhos. Eu acho que esse é o recado que o Rogers tenta deixar inicialmente, né? Isso, e um deles, um dos mais importantes, e a gente vai seguir falando aqui dessa articulação Rogers adolescência. É isso. Vem prosear com a gente. Um beijo. Estamos esperando.
satisfação pelo clique. Fake, a vontade, critique. Não é tão só correr. Tamo aguardando o convite.